Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Você já se perguntou por que alguns cristãos defendem o uso moderado do álcool, enquanto outros condenam o álcool como pecado? E se eu te dissesse que a posição da Bíblia sobre o vinho e bebidas fortes não é tão clara como você imagina? Imagine isso. Jesus transformando água em vinho em um casamento, mas Paulo advertindo contra a embriaguez. Reis no Antigo Testamento derramando ofertas de vinho, enquanto Provérbios alerta que o vinho é zombador. É um verdadeiro mar de passagens bíblicas que às vezes parece se contradizer. Mas não se preocupe, meus amigos, estamos prestes a embarcar em uma jornada pelas Escrituras, pela história e pelas realidades dos dias de hoje para descobrir a verdade sobre o álcool na vida cristã. Vamos explorar o que a Bíblia realmente diz, mergulhar no contexto cultural dos tempos bíblicos e enfrentar as questões difíceis de frente. Não importa se você é totalmente abstêmio, um bebedor social ou algo entre esses dois extremos, este vídeo vai desafiar suas suposições e te equipar com sabedoria bíblica para lidar com essa questão aparentemente controversa. Então, pegue sua água, suco ou refrigerante e vamos desvendar a verdade sobre o álcool e a fé. Você está pronto para descobrir por que este tópico é mais complexo e mais importante do que você imaginava? Vamos mergulhar fundo. Vamos voltar no tempo e explorar a rica história do vinho na Bíblia. Desde o começo, o vinho desempenha um papel significativo nas narrativas bíblicas, aparecendo em histórias que atravessam milhares de anos. Nossa jornada começa no livro de Gênesis, logo após o grande dilúvio. Noé, o homem que construiu a arca, se torna o primeiro plantador de vinhedos. Em Gênesis 9:20 a 21, lemos: Noé, um homem da terra, começou a plantar uma vinha. Quando bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Este relato marca o início de uma relação complexa entre a humanidade e o vinho, que veremos ao longo das Escrituras. Mais à frente, encontramos o vinho em diversos contextos. Em Gênesis 14:18, vemos Melquisedeque, o misterioso sacerdote-rei, trazendo pão e vinho para abençoar Abraão, um gesto que antecipa o uso do vinho em cerimônias religiosas, uma prática que continuaria por milênios. No Antigo Testamento, o vinho é frequentemente associado às bênçãos de Deus. Em Deuteronômio 7:13, lemos a promessa de Deus de abençoar o fruto da videira. Os salmos falam de vinho que alegra o coração do homem. Salmo 104:15. Até mesmo nas profecias da era messiânica, encontramos a imagem de vinho em abundância, como em Amós 9:13 a 14. Mas nem tudo é positivo. A Bíblia também traz advertências severas sobre os perigos do vinho. Provérbios 21 nos alerta: o vinho é zombador, e a bebida forte provoca brigas. Quem se deixa dominar por eles não é sábio. Vemos exemplos de decisões erradas tomadas sob a influência do álcool, como as filhas de Ló, usando vinho para aproveitar-se do pai, em Gênesis 19. No Novo Testamento, o vinho continua a desempenhar um papel significativo. O primeiro milagre de Jesus, registrado em João 2, é transformar água em vinho durante uma festa de casamento. E claro, o vinho se torna um símbolo central na última ceia, representando o sangue de Cristo na nova aliança. Essa rica e complexa história nos prepara para uma exploração mais profunda sobre o álcool na Bíblia. É claro que o vinho foi tanto uma bênção quanto um potencial tropeço ao longo da história bíblica. Mas, para entender verdadeiramente seu significado, precisamos mergulhar mais fundo no contexto cultural da época. Para entender a perspectiva bíblica sobre bebidas alcoólicas, é preciso calçar as sandálias de quem vivia nos tempos bíblicos. O contexto cultural em torno do vinho e das bebidas fortes era muito diferente do que experimentamos hoje. No antigo Israel e nas regiões vizinhas, o vinho não era apenas um luxo ou um meio de intoxicação. Era um elemento essencial da vida diária.
tão importante quanto o pão. Por quê? Porque a água potável era muitas vezes escassa, e o processo de fermentação do vinho o tornava mais seguro para beber do que as fontes de água potencialmente contaminadas. Mas aqui está um ponto crucial. O vinho dos tempos bíblicos não era exatamente como o que conhecemos hoje. O vinho da antiguidade geralmente era diluído com água, às vezes na proporção de 3 partes de água para 1 parte de vinho. Essa prática, mencionada em 2 Macabeus 15 e 39, tornava-o menos potente e mais adequado para o consumo regular. O vinho também desempenhava um papel significativo em cerimônias religiosas e sociais. Em Êxodo 29:40, vemos o uso do vinho como parte das ofertas diárias no templo. Ele era um símbolo de alegria e celebração, muitas vezes presente em casamentos e festas. Lembra-se da parábola de Jesus sobre o banquete de casamento em Mateus 22? O vinho era uma parte esperada de tais celebrações. No entanto, é importante notar que a embriaguez era geralmente desaprovada na cultura bíblica. Provérbios 23:21 adverte: não ande com os que se embriagam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Isso mostra que enquanto o vinho era comum, o excesso era desencorajado. Bebidas fortes, ou shekhar em hebraico, também eram conhecidas na época bíblica. Esse termo incluía bebidas como cerveja e fermentados de frutas, que muitas vezes eram mais fortes que o vinho, e às vezes associados ao excesso e mau comportamento. Entender esse contexto ajuda a esclarecer as aparentes contradições nas passagens das Escrituras. Quando Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho por causa de seu estômago e suas frequentes enfermidades, 1 Timóteo 5:23, ele está falando dentro de uma cultura onde o vinho era um remédio comum e mais seguro do que a água. Esse pano de fundo cultural prepara o terreno para nossa exploração dos versículos específicos sobre o álcool na Bíblia. À medida que avançamos, lembre-se de que os autores bíblicos estavam se dirigindo a um mundo onde o vinho era comum, mas a embriaguez ainda era reconhecida como um problema. Agora, vamos mergulhar em um tópico que pode levantar algumas sobrancelhas. Versículos bíblicos que parecem aprovar o consumo de álcool. Esses textos têm alimentado debates e discussões por séculos. Então vamos examiná-los de perto. Vamos começar relembrando o primeiro milagre de Jesus, que aconteceu no casamento em Caná, registrado em João 2:1-11. Lá, Jesus não apenas participou de uma festa onde havia vinho, mas também transformou água em vinho quando o estoque acabou. E não foi qualquer vinho. O mestre de cerimônias chamou de o melhor vinho. Esse milagre muitas vezes é citado como uma aprovação implícita do consumo de vinho. Agora, no Antigo Testamento, encontramos o Salmo 104, 14-15, que diz: Ele faz crescer a relva para o gado e as plantas para o homem cultivar, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aqui, o vinho é descrito como um presente de Deus que traz alegria ao coração das pessoas. Em Deuteronômio 14:26, vemos instruções para os israelitas usarem o dinheiro do dízimo para comprar vinho ou outra bebida fermentada, sugerindo que desfrutar dessas bebidas poderia fazer parte da celebração da provisão de Deus. Eclesiastes 9:7 nos oferece outra perspectiva interessante. Vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esse versículo parece endossar o prazer de beber vinho como parte de uma vida abençoada por Deus. No Novo Testamento, Paulo aconselha Timóteo em 1 Timóteo 5:23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui,
O vinho é recomendado para fins medicinais. Até mesmo nas profecias sobre o reino vindouro, vemos imagens positivas associadas ao vinho. Em Amós 9,14, Deus promete restaurar Israel. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades devastadas e nelas habitarão. Plantarão vinhedos e beberão o seu vinho. Esses versículos, à primeira vista, parecem apresentar o álcool, especialmente o vinho, de maneira positiva. Eles o associam às bênçãos de Deus, celebrações e até mesmo à cura. No entanto, é importante lembrar que esses trechos não estão sozinhos. Para obter uma compreensão completa, precisamos considerá-los ao lado dos versículos que alertam sobre os perigos do álcool. À medida que continuarmos nossa exploração, veremos como esses versículos aparentemente favoráveis se encaixam na narrativa bíblica mais ampla sobre o álcool. É um tópico complexo e, como veremos, a posição da Bíblia não é tão simples como um claro sim ou não para o consumo de bebidas alcoólicas. Agora, vamos virar a moeda e explorar o outro lado deste debate bíblico. Os versículos que advertem contra o uso do álcool. Esses trechos trazem advertências severas sobre os perigos potenciais e as consequências negativas de beber. Uma das advertências mais conhecidas vem de Provérbios 21, que afirma: o vinho é zombador e a bebida alcoólica provoca brigas. Quem é vencido por eles não é sábio. Esse versículo personifica as bebidas alcoólicas como enganadoras e causadoras de problemas, sugerindo que aqueles que se deixam levar por elas carecem de sabedoria. Provérbios 23, 29 a 35 oferece uma descrição vívida dos efeitos do consumo excessivo de álcool. Quem tem lamentações? Quem tem tristezas? Quem tem rixas? Quem se queixa? Quem se fere sem motivo? Quem tem os olhos vermelhos? Aqueles que se demoram bebendo vinho, aqueles que andam provando vinho misturado. O trecho continua comparando o álcool a uma cobra venenosa, destacando sua natureza enganosa e destrutiva. No Novo Testamento, encontramos instruções claras contra a embriaguez. Efésios 5,18 ordena: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse versículo contrasta a influência do álcool com a influência do Espírito Santo na vida do crente. Gálatas 5, 19 a 21, lista a embriaguez entre as obras da carne, ao lado de imoralidade sexual, idolatria e outros comportamentos pecaminosos. A passagem alerta que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia também destaca como o álcool pode prejudicar o julgamento e levar ao pecado. Em Gênesis 9, 20 a 22, vemos Noé embriagado e terminando em uma situação constrangedora. As filhas de Ló usam o vinho para se aproveitar do pai, em Gênesis 19, 30 a 38, resultando em incesto. Para aqueles em posições de liderança, os avisos são especialmente fortes. Provérbios 31, 4 a 5, aconselha: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Até no Novo Testamento vemos que os líderes da igreja devem seguir um padrão elevado em relação ao álcool. Em 1 Timóteo 3,3 e Tito 1,7, Paulo lista não dado ao vinho como uma qualificação para supervisores e anciãos na igreja. Isaías 5,11 pronuncia juízo sobre aqueles que correm atrás de suas bebidas. E Oséias 4,11 adverte que o vinho e o novo vinho tiram o entendimento. Esses versículos pintam um quadro sério do potencial nocivo do álcool. Eles alertam sobre sua capacidade de nublar o julgamento, levar a comportamentos insensatos e até mesmo separar as pessoas de Deus. Ao considerar esses avisos, junto com os versículos que parecem aprovar o consumo de álcool,
começamos a ver a complexidade da posição bíblica sobre o álcool. Nos próximos segmentos, vamos explorar como reconciliar essas diferentes perspectivas e o que elas significam para os cristãos nos dias de hoje. Lembre-se de que entender o contexto bíblico completo é essencial para tomar decisões sábias e que honrem a Deus. Agora, vamos avançar para os dias atuais e examinar o impacto do álcool na nossa sociedade moderna. Embora o contexto cultural tenha mudado drasticamente desde os tempos bíblicos, muitos dos avisos que exploramos continuam surpreendentemente relevantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o álcool é a terceira maior causa de morte evitável, tirando cerca de 95 mil vidas por ano. Esse dado por si só já deveria nos fazer refletir, mas o impacto vai muito além das taxas de mortalidade. Economicamente, o custo do uso indevido de álcool nos inentures foi estimado em 249 bilhões de dólares em 2010. Esse valor inclui custos com saúde, perda de produtividade e despesas com o sistema de justiça criminal. É uma cifra impressionante que afeta todos os contribuintes, independentemente de consumirem álcool ou não. Em um nível mais pessoal, o álcool pode devastar famílias e relacionamentos. O Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo relata que mais de 10% das crianças nos Ibuntuel vivem com um dos pais que tem problemas com álcool. Isso geralmente leva a um maior risco de abuso, negligência e problemas psicológicos a longo prazo para essas crianças. A direção sob efeito de álcool continua sendo um problema sério, com as mortes causadas por motoristas alcoolizados representando 28% de todas as mortes no trânsito em 2019. Cada uma dessas mortes representa uma vida interrompida e famílias deixadas para lidar com a dor. No ambiente de trabalho, o consumo de álcool contribui para a queda na produtividade, aumento do absenteísmo e maiores taxas de acidentes. O CDC estima que o consumo excessivo de álcool custa aos empregadores do Zewadua 179 bilhões de dólares por ano em perda de produtividade. A saúde mental é outra área significativamente impactada pelo álcool. Enquanto algumas pessoas recorrem ao álcool para tentar lidar com ansiedade ou depressão, ele frequentemente piora essas condições a longo prazo. O transtorno por uso de álcool frequentemente coexiste com outros transtornos mentais, complicando o tratamento e a recuperação. Nas universidades, o consumo excessivo de álcool continua sendo uma preocupação importante. O Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo relata que cerca de 1.519 estudantes universitários entre 18 e 24 anos morrem por lesões não intencionais relacionadas ao consumo de álcool a cada ano. Mesmo o consumo moderado de álcool não está isento de riscos. Estudos recentes têm desafiado a ideia de que o consumo moderado traz benefícios à saúde, com algumas pesquisas sugerindo que até mesmo o consumo leve pode aumentar o risco de certos tipos de câncer. Como cristãos, não podemos ignorar essas realidades. Os avisos da Bíblia sobre os perigos do álcool são válidos hoje, talvez até mais, considerando a ampla disponibilidade e aceitação social do álcool em nossa cultura. Isso nos traz de volta a complexidade desse tema e a necessidade de sabedoria e discernimento. À medida que continuamos nossa exploração, vamos examinar como os cristãos podem navegar essas realidades à luz dos ensinamentos bíblicos. Como equilibrar a liberdade pessoal com a responsabilidade para com nossas comunidades. Como podemos demonstrar amor e apoio àqueles que lutam contra o vício em álcool? Estas são perguntas desafiadoras, mas à medida que buscamos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, são questões com as quais devemos nos confrontar. Vamos continuar nossa jornada para descobrir a sabedoria bíblica para o nosso contexto moderno.
Agora, vamos mergulhar em um tópico que frequentemente gera debates acalorados em círculos cristãos: a perspectiva sobre moderação versus abstinência quando se trata do consumo de álcool. É uma questão complexa que exige uma consideração cuidadosa dos ensinamentos bíblicos, das convicções pessoais e do impacto potencial sobre os outros. Alguns cristãos defendem a moderação, apontando para o milagre de Jesus, que transformou água em vinho no casamento em Caná, e o conselho de Paulo a Timóteo para usar um pouco de vinho por causa de seu estômago. Eles acreditam que, quando consumido de forma responsável e moderada, o álcool pode ser apreciado como um presente de Deus. Por outro lado, muitos cristãos defendem a total abstinência. Eles enfatizam os inúmeros avisos nas Escrituras sobre os perigos do álcool e argumentam que, no nosso contexto moderno, com alto teor alcoólico e abuso generalizado, a abstinência é a escolha mais segura e que mais honra a Deus. O apóstolo Paulo nos oferece um princípio importante em Romanos 14, 21. Dizer que é bom não comer carne ou beber vinho, ou fazer qualquer coisa que faça seu irmão tropeçar. Esse versículo nos lembra de considerar como nossas ações podem afetar os outros, especialmente aqueles que podem estar lutando contra o vício ou têm um histórico de abuso de álcool. No final das contas, a decisão entre moderação e abstinência é uma questão de convicção pessoal e sabedoria. Qualquer que seja a escolha que façamos, ela deve ser motivada pelo desejo de honrar a Deus e amar os outros. Devemos estar dispostos a examinar nossos corações, buscar orientação através da oração e estar abertos à direção do Espírito Santo nessa área de nossas vidas. Lembre-se, nossa liberdade em Cristo não é uma licença para satisfazer a carne, mas uma oportunidade para servir uns aos outros com amor. À medida que navegamos por essa questão, devemos ter em mente as palavras de 1 Coríntios 10 e 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos encarar a realidade. A pressão para beber pode ser intensa, especialmente em situações sociais. Seja em um evento de trabalho, uma reunião de família ou uma noite com amigos, muitos de nós já sentimos aquele empurrão desconfortável para participar quando as bebidas começam a ser servidas. Como cristãos, somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, como navegamos por essas águas complicadas? Primeiro, é crucial você entender que, como cristão, nós devemos evitar andar em ambientes que não agradam a Deus e que não convém a um servo do Senhor frequentar, por exemplo, uma bar, uma festa onde só terá bebidas e locais onde o uso de drogas e afins esteja em uso. Quanto mais evitarmos andar nesses ambientes, mais conseguiremos ficar longe dessas práticas pecaminosas. A Bíblia afirma em Salmos 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia diz: Fugi de toda a aparência do mal. Um simples não, obrigado, geralmente é suficiente. Se insistirem, você pode sempre dizer: eu sou crente e não bebo. Essas respostas são claras e deixam pouco espaço para discussão. Não tenha medo de ser honesto sobre sua fé se a situação pedir por isso. Você pode dizer algo como cristão, escolhi não beber. Isso pode até abrir oportunidades para conversas significativas sobre suas crenças. Se você perceber que certos amigos ou ambientes constantemente o pressionam a beber, talvez seja a hora de reavaliar esses relacionamentos ou situações. Cerque-se de pessoas que respeitam suas escolhas e apoiam seus valores. Lembre-se das palavras de 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem.
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Manter-se sóbrio não se trata apenas de evitar álcool, trata-se de estar espiritualmente alerta e pronto para resistir às tentações em todas as suas formas. Por fim, não subestime o poder da oração. Quando sentir pressão ou incerteza, tire um momento para pedir a Deus força e sabedoria. Ele promete em Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Manter-se firme em suas convicções pode não ser fácil, mas é uma oportunidade para brilhar sua luz e, potencialmente, inspirar outros a fazerem mudanças positivas em suas próprias vidas. Agora, vamos explorar algumas alternativas emocionantes ao álcool e descobrir como podemos celebrar a vida ao máximo, sem depender de bebidas alcoólicas. Ao contrário da crença popular, você não precisa de álcool para se divertir ou marcar ocasiões especiais. Primeiro, as celebrações são mais do que apenas bebidas. Elas tratam de conexão, alegria e criação de memórias. Considere organizar atividades que aproximem as pessoas de maneiras significativas, como uma noite de jogos, um churrasco ou um jantar. Esses eventos são tão divertidos e até muito mais do que reuniões centradas em álcool. Para aqueles que gostam do ritual da degustação de vinhos, por que não organizar uma degustação de café gourmet ou chá? É uma ótima maneira de explorar sabores e aromas complexos sem os efeitos do álcool. Você pode até combinar diferentes bebidas com alimentos complementares para uma experiência realmente sofisticada. Atividades ao ar livre são outra forma fantástica de celebrar e se conectar com os outros. A atividade física libera endorfinas. A natureza melhora nosso humor e experiências compartilhadas fortalecem os relacionamentos. Tudo isso sem uma gota de álcool. Lembre-se de que a Bíblia nos encoraja a regozijar-se sempre. 1 aos Tessalonicenses 5,16. Essa alegria não vem de substâncias externas, mas da plenitude da vida em Cristo. Ao escolher comemorações sem álcool, não estamos perdendo nada. Estamos nos abrindo para experimentar a alegria de forma mais profunda e autêntica. Para aqueles grandes eventos da vida, como casamentos ou aniversários marcantes, considere como torná-los únicos e memoráveis, sem que estejam centrados no álcool. Uma cerimônia ao nascer do sol, uma atividade de caridade ou uma experiência cultural podem ser celebrações inesquecíveis. Por fim, não subestime o poder da comida em aproximar as pessoas. Provérbios 15:17 nos lembra disso. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. A essência da celebração está no amor e na conexão que compartilhamos, não no que está em nossos copos. Ao abraçarmos essas alternativas sem álcool, não estamos apenas fazendo escolhas mais saudáveis para nós mesmos, mas também criando e dando um exemplo positivo para a próxima geração. Então, vamos levantar nossas taças de suco de uva e brindar a uma vida cheia de alegria, conexão e celebração significativa, sem a necessidade do uso de álcool ou de vinho alcoólico. Ao encerrarmos nossa jornada pelo complexo tema do álcool na vida cristã, vamos reservar um momento para refletir sobre o que descobrimos. Exploramos a perspectiva bíblica, examinamos contextos culturais e consideramos o impacto do álcool em nossa sociedade moderna. Agora é hora de nos perguntar: como aplicaremos esse conhecimento em nossas vidas? Lembre-se de que isso não é sobre julgamento ou condenação, mas sobre buscar sabedoria e fazer escolhas que honrem a Deus e beneficiem aqueles ao nosso redor. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:23, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nosso objetivo deve ser viver de uma maneira que glorifique a Deus e demonstre amor ao próximo.
e não viver uma vida dissoluta que imita os padrões do mundo. Considere a influência potencial que você tem. Suas escolhas não afetam apenas você, elas podem impactar sua família, amigos e até mesmo estranhos que observam sua vida. Suas ações estão apontando as pessoas para Cristo? Você está sendo uma pedra de tropeço ou um degrau na jornada de fé de alguém? Eu te desafio a reservar um tempo em oração e autorreflexão honesta. Peça a Deus que revele qualquer área em que você possa precisar fazer mudanças, não só em relação ao álcool, mas também outras práticas que não agradam a Deus, que devem ser abandonadas. Não esqueça, esteja sempre sob a orientação do Espírito Santo. Lembre-se das palavras de Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos buscar uma vida repleta dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu te encorajo a compartilhar o que você aprendeu com os outros, com grupos de amigos, família e até pessoas que você conhece que precisa se libertar do uso do álcool e seus afins. Vamos quebrar o silêncio e ter diálogos abertos e honestos sobre o álcool em nossas comunidades cristãs. Que suas escolhas sejam um testemunho do poder transformador de Cristo em sua vida. Enquanto concluímos, deixo você com as palavras de Romanos 14:17-19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Obrigado por nos assistir. Busque viver uma vida que o glorifique o Senhor em todas as coisas, incluindo suas escolhas sobre o álcool. Lembre-se, sua vida é um testemunho poderoso. Faça com que ela tenha valor para a eternidade. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com meu Senhor, que iremos orar por você. Deus te abençoe.